Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Graças a Deus estamos aqui em mais uma videoaula, que nós iremos dessa oportunidade abordar a lição de número 2. A lição que traz como tema Deus, o primeiro evangelista. No nosso novo trimestre, lembrando aí aos nossos irmãos, nosso novo trimestre, nós estamos falando sobre o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. É uma lição maravilhosa, que nós temos 3 lições aí dentro deste tema, que iremos abordar ao longo desse trimestre. E na primeira lição nós falamos exatamente sobre o que é a evangelização. Explicamos aí sobre a importância de obtermos o conhecimento sobre essa questão e propagar esse conhecimento, Se nós vamos atrás das almas, nós temos que nos munir, nos preparar, não só espiritualmente, mas também no conhecimento, Crescer na graça e no conhecimento. Então é esse conhecimento que nós iremos propagar àqueles que ainda não conhecem a Cristo, que estão distantes ainda do Senhor Jesus. Na aula de hoje, nós iremos abordar a lição de número 2, que traz como tema Deus, o primeiro evangelista. Vamos falar um pouco sobre esta missão de Deus aí em resgatar a vida do ser humano e quem Deus usou, para poder propagar aí o seu evangelho. Eu digo o seu evangelho por causa que Deus ele anunciou o evangelho no Antigo Testamento. Segundo a carta de Paulo aos irmãos de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, Paulo faz essa afirmação, dizendo que Deus já previa em salvar os gentios e resolveu anunciar o evangelho primeiramente a Abraão. Então nós vamos entender que os personagens principais dessa nossa lição é Abraão e Deus. Quando nós lemos ali a partir de Gênesis, capítulo de número 12, que começa ali a dispensação patriarcal, nós vamos ver Deus trabalhando na vida de um único homem, tendo a intenção de anunciar, de propagar a sua palavra para a vinda do Messias. Nós vamos ver que Deus ele sempre se preocupou em resgatar a vida do ser humano. Mas antes de nós começarmos essa videoaula, eu gostaria de recomendar aqui alguns materiais de pesquisa aos nossos irmãos professores, a você, meu irmão, você, minha irmã, que está me assistindo nesta hora. O primeiro livro que eu quero mostrar aqui aos irmãos foi um livro que fala especificamente sobre Abraão. É um livro que nós tivemos uma lição, alguns anos atrás, nós tivemos uma lição que falou muito sobre Abraão. Quem escreveu esse livro é Elienal Cabral. Ele é um livro editado pela editora CPAD e nos traz tudo sobre a vida de Abraão. É um livro muito interessante, esse daqui, para que você possa estar adquirindo. Um outro livro também que acompanha a nossa lição desse novo trimestre é Os Desafios da Evangelização, que é o livro que acompanha esta revista, escrita pelo Cláudio Honor de Andrade, editado também pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tem um outro livro também que nos explica muito sobre as questões das dispensações, dispensação da inocência, governo humano, patriarcal, que também nós utilizamos aqui, vamos utilizar aqui nesta lição. Esse é o plano divino através dos séculos. Ele nos traz uma abordagem aí sobre o plano de Deus para a salvação do ser humano, ser humano. E também tem um outro que é Geografia Bíblica, um livro muito bom, escrito pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, pela CPAD também.
Ele é um livro que nos fala sobre toda a questão geográfica da terra de Israel, da terra e dos povos a qual foram contemporâneos de Abraão. É um livro muito importante para que você não deixe de ter aí na sua biblioteca. E por fim ainda, que vai lhe ajudar muito nas pesquisas, não é um livro muito que nos traz um profundo conteúdo, mas ele nos traz um conteúdo muito bom, especialmente para quem está iniciando aí na questão da Escola Bíblica Dominical. É um livro da Sociedade Bíblica do Brasil. É o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é um livro que nos traz o seu conteúdo, o seu material é excelentíssimo e todo o seu conteúdo é colorido. Todo o seu conteúdo é colorido, nos traz uma grande oportunidade de conhecimento das coisas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, nós iremos começar a nossa aula de hoje. Se você puder adquirir esses livros, se você passar em alguma livraria e tiver algum desses livros, não meça esforços para comprar. Você estará investindo no seu ministério, que é o ministério de ensino, que é a única coisa que nos fortalece na presença de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Quem tem o conhecimento da palavra de Deus, ele é muito mais forte diante das adversidades, diante das investidas de Satanás. Ele está munido das ferramentas espirituais. Pois bem, nós iremos começar a nossa aula de hoje falando sobre Deus, o primeiro evangelista. É interessante nós frisarmos que, em primeiro lugar, a iniciativa de salvar o homem sempre partiu de Deus. O ser humano, ele sempre andou distanciado da presença de Deus. Eu digo sempre a partir do momento que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Então, a partir de então, a natureza do ser humano se tornou uma natureza corrupta, uma natureza voltada para seus próprios desejos, para a sua própria vontade. Mas Deus, ele sempre agiu em favor do ser humano para querer trazer o ser humano para perto de si novamente. É interessante que Deus foi o primeiro evangelista, foi Deus o primeiro a se manifestar para alcançar o ser humano ou o homem caído no pecado. Deus, ele teve a iniciativa para salvar o homem. Em toda a Bíblia Sagrada nós vamos poder perceber a ação de Deus em salvar o ser humano. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, é uma pequena partícula do evangelho da graça, do plano da redenção, do plano salvífico de Deus para a vida do ser humano. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós iremos ler ali a primeira menção de um Salvador. A partir do momento que o homem caiu, a partir do momento que o homem morreu espiritualmente, caiu diante de Deus, foi contaminado pelo pecado, mas Deus, ele providencia um plano para a redenção da vida do ser humano. É interessante nós frisarmos também que na carta de João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo de número 19, João, ele fala algo muito maravilhoso sobre a ação de Deus. Ele diz: nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus, ele foi a primeira pessoa a manifestar o amor em prol do homem caído. E também temos o texto clássico, que nós usamos muito, está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17, que nos diz
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vemos aí o sentimento de Deus em prol da humanidade. Nós vemos aí a ação de Deus em prol da humanidade. Deus não ficou apenas com sentimentos, mas Deus agiu. Deus foi em busca do ser humano. Nós não podemos apenas ter sentimentos, mas nós temos que ir ao encontro das almas que estão perdidas, ir ao encontro das pessoas que estão ainda sem Cristo. Então, nós entendemos até agora que Deus, ele teve a iniciativa de salvar o homem caído, de ir atrás do homem, de buscar o homem na condição de pecador. É uma frase muito falada hoje em dia, que tem uma certa verdade nisso, que diz que Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado, ele odeia o pecado, ele condena o pecado. É interessante que Deus, ele manifesta esse amor porque o ser humano, ele é uma obra-prima de Deus. Deus, ele amou e ama o ser humano muito antes de sua queda, porque tudo que Deus fez em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, tudo que Deus fez antes da queda do homem, Deus, ele amou. Deus, ele manifestou alegria, manifestou gratidão a ele, manifestou satisfação a ele. Ou seja, este amor, esse sentimento que Deus tem pela vida do homem em pecado, do homem caído, veio desde o princípio. Para nós entendermos mais ou menos como é essa questão, nós podemos pensar em uma mãe que gerou o seu filho e carregou o seu filho no ventre, que criou o seu filho, teve o seu filho, criou o seu filho, educou o seu filho, e quando esse filho cresceu, ele começou a praticar aquilo que nunca sua mãe havia ensinado, nunca havia sido orientado a ele fazer tal coisas, e eles começam a praticar aquilo que é incorreto. Mas mesmo naquela situação de rebelde, a mãe não deixa de amar o seu filho. A mãe passou a amar o seu filho desde o primeiro momento que ela soube da sua gravidez, da sua gestação, do seu nascimento. Então, não foi o que o homem fez que fez com que Deus deixasse de amar o ser humano. A segunda maior expressão de amor de Deus para com a vida do ser humano é ele repreender, é ele exortar, é ele castigar a vida do ser humano, porque ele não quer que o homem se perca, né? A maior de todas as manifestações de amor de Deus foi a vinda do seu filho, mas a segunda maior manifestação do amor de Deus é todas as vezes que Deus lhe exorta, todas as vezes que Deus lhe repreende, todas as vezes que Deus lhe coloca de novo no caminho, é porque ele pensa na sua alma, na sua salvação, e ele deseja que você vá bem em tudo. Então, nessa nossa lição, nós iremos abordar a questão da ação de Deus em prol da vida da humanidade. Nós já vemos que capítulo de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nos fala sobre a primeira promessa acerca do Salvador, e Deus vem conduzindo a história de uma maneira que ele foca apenas em um homem, chamado Abraão. E na pessoa de Abraão, ele faz o que nós chamamos da evangelização pessoal com Abraão.
Ou seja, Deus, de forma particular, chega até Abraão e o evangeliza, e diz a ele a sua vontade, diz a ele o seu querer, diz a ele a proposta que Deus queria fazer a Abraão. Nós chamamos isso de evangelismo ou de uma evangelização pessoal. Deus conduzindo a história de uma maneira que centralizou em um homem para dar início à evangelização pessoal. Bom, o primeiro homem, nós já sabemos aqui, a receber as palavras do Evangelho, da graça de Deus, foi Abraão, né? Quando nós lemos capítulo de Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 4, nós encontramos ali exatamente a partícula do Evangelho que Deus anunciou a Abraão. Exatamente está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz ainda: e assim partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito. Nós vemos aqui, irmãos, exatamente Deus anunciando uma proposta, Deus fazendo uma proposta a Abraão, Deus tendo um encontro com Abraão, Deus fazendo uma proposta a Abraão, e Abraão recebendo aquela proposta, crendo naquela proposta, acreditando naquelas promessas, e a Bíblia nos diz que assim partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito. Ou seja, Abraão creu naquilo que Deus havia lhe anunciado. Ou seja, aquilo que Abraão ouviu o libertou. Assim como o Evangelho de Cristo liberta a vida das pessoas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, quando as pessoas elas ouvem o plano da salvação, ouvem o Evangelho de Cristo, o Espírito de Deus, que é responsável pelo convencimento, ele age no coração daquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa compreenda e entenda a sua situação de pecador e que sinta a necessidade de uma mudança na sua vida, de algo novo em sua vida, de desfrutar das promessas, daquilo que está contido no Evangelho, e a partir daquele momento aquela pessoa se torna uma pessoa liberta do pecado. Então, nós vemos que as palavras que Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4, nós vemos que essas palavras de Deus, elas trouxeram libertação a Abraão. Libertação? Sim, trouxe libertação a Abraão. A questão da evangelização que Deus fez a Abraão, lhe trazendo promessas, lhe trazendo promessas futurísticas, promessas que iriam se cumprir a curto e a longo prazo. Essas promessas, a fé que Abraão teve nessas promessas, trouxe libertação a ele e trouxe justificação a Abraão, mediante a fé. Então, se nós formos analisar as palavras que Deus disse a Abraão, nós iremos encontrar ali, primeiramente, a palavra: sai-te da tua terra. É interessante quando nós vamos olhar a questão geográfica da terra, sobre os povos que existiam naquela terra, naquela região.
E nós vamos chegar a entender que naquela terra era uma terra idólatra, era uma terra que estava sobre a questão da idolatria. E nós sabemos que Deus, quando ele chama Abraão, nós sabemos que naquele tempo, naquela época, existia diversos deuses, que naquela terra se adorava o deus Lua, né? E que os estudiosos acreditam que seria este Deus que era cultuado pelo pai de Abraão. Então, quando Deus diz a Abraão, sai-te da tua terra, Deus estava falando sobre as origens, a influência que estava sendo exercida sobre Abraão e sobre toda a sua família até aquele presente dia, até aquele dia. Mas Deus estava dizendo a Abraão que era para ele abandonar as influências passadas. Ou seja, que Abraão tinha que se desligar daquelas influências que estava fazendo com que Abraão se afundasse um pouco mais no pecado. Então Deus queria que Abraão entendesse que no meio daqueles deuses que existia na época, que o único Deus verdadeiro que Abraão deveria seguir era o Deus a qual estava falando com ele. Então, sai-te da tua terra, Deus estava dizendo, deixa as influências que esta terra tem causado à sua família, a você, né? A segunda palavra que nós vamos encontrar ali é sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. É interessante, né? Nós vemos Deus falando para Abraão sair do meio da sua parentela e da casa do seu pai. É interessante que isso nos fala sobre expectativas familiares, sonhos já formados para a vida de Abraão. Era necessário deixar para trás todo o atrapalho para o que Deus tinha de novo para a vida de Abraão. Ou seja, Deus queria dar um novo início à vida de Abraão. Deus queria dar um novo início na história de Abraão. Abraão até aquele momento estava sendo influenciado pela idolatria, estava sendo influenciado pelos sonhos do seu pai, pelos sonhos da sua família, pelo convívio familiar, mas a partir daquele momento Abraão tinha que deixar para trás as influências da idolatria, tinha que deixar para trás as questões familiares que poderiam lhe prender ao longo do caminho, que poderia causar contendas ao longo do caminho, assim como vimos já, né? No caso de Abraão e Ló, que os pastores de Abraão e os pastores de Ló contenderam, brigaram, causou uma separação entre Abraão e o seu sobrinho. Então nós vemos que a importância dessas palavras na vida de Abraão foi exatamente essa. Deus queria o seu desligamento, Deus queria que ele se desligasse dessas coisas que poderia lhe prender no passado. É interessante que o Evangelho é exatamente isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 5, no versículo de número 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Deus ele salva alguém, quando Deus ele se aproxima de alguém, ele se aproxima com a intenção de dar uma nova vida a essa pessoa, dar uma nova vida, uma nova expectativa de vida, novos sonhos que são fundamentados dentro do coração de Deus para a vida daquela pessoa. Então nós vemos que Deus ele queria fazer tudo novo na vida de Abraão, assim como o Evangelho tem esta característica. O Evangelho tem este ensinamento de que quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos o Evangelho de Cristo,
esse evangelho que não é meras palavras de homem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, este poder, ele nos faz nova criatura, nos faz uma nova pessoa, nos faz ser filhos de Deus e nos dá uma nova vida. Ou seja, era exatamente isso o que Deus estava propondo a Abraão. Uma nova vida, novos sonhos, novos objetivos, novos planos, né? Deus queria ainda algo mais a Abraão, que nós encontramos também a palavra te fartei, ou Deus iria fazer de Abraão uma grande nação. Ora, que coisa maravilhosa! Quando nós encontramos essas palavras, nós entendemos que Deus queria dar um novo início, uma nova origem, vinda do próprio Deus. Me faz lembrar da passagem de João capítulo 3, quando o mestre de Israel chamado Nicodemos vai ter com Jesus à noite. E ele interroga Jesus acerca do nascimento, acerca dos prodígios que Jesus estava fazendo, melhor dizendo, acerca dos sinais que Jesus estava fazendo. E Jesus diz a ele que importava que ele viesse nascer de novo, que viesse nascer da água e do Espírito. Fala-nos sobre um nascimento que vem do próprio Deus, que não é da vontade do varão, que não é da vontade da carne, mas é da vontade do próprio Deus. Deus exatamente estava fazendo isso com Abraão. Deus estava falando para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. A partir deste momento, eu vou gerar coisas novas. Eu vou produzir coisas novas aí na terra, através da sua vida. Olha que coisa maravilhosa que Deus estava fazendo com Abraão. O poder do Evangelho no Antigo Testamento, na vida de Abraão. Nós encontramos também algo muito interessante que Deus fala a Abraão. Deus disse a Abraão: engrandecerei o teu nome. Abraão não seria apenas uma pessoa que seria usada por Deus para dar a origem ao Messias, dar uma origem a uma grande nação, mas Deus iria engrandecer o nome de Abraão. É interessante quando nós estudamos um pouco sobre essa questão. Abraão iria se tornar uma pessoa conhecida por milhões de pessoas como uma das grandes personagens históricas. Abraão, ele é conhecido não só no cristianismo, não só no judaísmo, não só no islamismo, mas Abraão, ele é conhecido como um personagem histórico, um personagem que ouviu Deus, obedeceu a Deus, saiu dentro da vontade de Deus e ele se tornou grande. Se tornou grande porque obedeceu a Deus e Deus honrou a sua fé, né? Nós vemos exatamente essa questão também dentro do Evangelho, né? Quando Deus diz engrandecerei o teu nome, né? Nós vemos que todos aqueles que obedecem a Cristo, Deus ele preserva o nome dessa pessoa, dando a ele autoridade, dando a ele graça, dando a ele honra. Então nós vemos as características do Evangelho sendo anunciado por Deus a Abraão. E Deus ainda diz a Abraão algo muito bonito que eu tomo para mim, né? E eu acredito que você também, querido professor, toma para si também, porque nós, como Igreja de Cristo, somos considerados Israel espiritual de Deus, né? Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente aí. É uma lição muito boa, é um conteúdo muito bom. Mas aqui Deus diz assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Já parou para pensar nessas palavras de Deus a Abraão? O que Deus estava querendo dizer? Olha, Abraão, aqueles que irão te abençoar,
eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eles serão amaldiçoados. Parece que Deus estava colocando uma blindagem a Abraão, né? Parece que Deus estava colocando uma proteção a Abraão. E é exatamente isso que Deus estava fazendo a Abraão. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, eu te protegerei. Abraão, eu serei contigo. Eu andarei contigo. E todos aqueles que se levantarem contra você, esses serão jogados por terra. E aqueles que virão em paz em sua vida, eu irei abençoar. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, eu sou o Deus que lhe faço justiça. Eu sou o Deus que estou ao seu favor. Ou seja, Deus estava dizendo: a partir do momento que você obedecer, Abraão, a partir do momento que você querer sair da sua terra, querer deixar a sua parentela e a casa do seu pai, os seus maus costumes, querer deixar a idolatria, querer deixar aquilo que não é do meu agrado, me adorar como um único Deus verdadeiro, me adorar como um único Deus santo, verdadeiro, que lhe chamo aqui nessa oportunidade. Se você, Abraão, vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome. E se você me obedecer, Abraão, eu vou lhe proteger. Nós podemos ler ali de Gênesis capítulo 12 em diante, e nós vamos ver Deus intervém na história de Abraão de forma extraordinária. Deus intervém na vida de Abraão, na vida da esposa de Abraão, de forma extraordinária. Nós vemos Deus cumprindo as suas promessas. E eu vejo isso também quando passa-nos para o Novo Testamento e nós podemos ver as características do Evangelho, que é exatamente isso. Nós vemos que no decorrer da Bíblia Sagrada, todos aqueles que aderiram à palavra de Deus em sua vida, vem sobre eles uma proteção. Vem sobre eles o Deus da justiça, o Deus que zela por aquelas pessoas. Nós vemos que no Salmo 46, o salmista diz que Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E ele segue dizendo que Deus, Ele é o que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E ele ainda proclama dizendo que Ele é Deus. Nós vemos no Salmo de número 91 que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós vemos a proteção de Deus sobre a vida daqueles que obedecem os seus mandamentos, obedecem a sua palavra, que aplicam a sua palavra nas suas próprias vidas. Então, nós vemos que Deus estava exatamente dizendo a Abraão: Abraão, vou lhe proteger. Logo no Novo Testamento, nós vemos também o apóstolo Paulo, salvo engano, diz que aqueles que pertencem a Cristo, o diabo não vos toca. Ou seja, não tem poder de tocar sobre a vida daqueles que temem a Deus. É interessante a proteção de Deus sobre a vida daqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Enquanto tem muitos que se levantam contra os homens de Deus, que estão trabalhando na obra, estão trabalhando dentro do seu dom, dentro da sua chamada, e existem pessoas que querem perder o seu tempo em estar perseguindo, em estar caluniando as pessoas que estão trabalhando na obra de Deus. Mas Deus está dizendo aqui que Ele é o Deus que faz justiça. Ele é o Deus que lhe protege. Ele é o Deus que lhe guarda, assim como Deus fez a Abraão. Então, nós vemos aqui as palavras de Deus sobre a vida de Abraão. Ou seja, Deus ele chegou a Abraão, pronunciou tudo isso, falou tudo isso, prometeu tudo isso. E o que Abraão fez? Abraão, diz-nos a Bíblia Sagrada aqui na nossa lição, em Gênesis capítulo 12, e disse que, capítulo 12, versículo de número 4, diz: assim partiu
Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Exatamente nesta hora que Abraão toma a decisão de partir, de sair, de obedecer a Deus, Deus assina um contrato de fidelidade a Abraão. Disse que Deus iria cumprir tudo o que havia dito sobre a vida de Abraão. Bem verdade que Abraão teve muitas manifestações de fé no decorrer da sua caminhada, como obedecer à voz de Deus, quando Deus lhe pediu o seu filho em sacrifício, e uma série de outras obediências de Abraão para com Deus, demonstrando ali a fé de Abraão, demonstrando ali a vontade de Abraão em obedecer a Deus. Imagine só, uma grande mudança na vida de uma pessoa, né? Estava ali no convívio dos seus pais, dos seus familiares, quando Deus vem de encontro com ele e quer fazer nova todas as coisas. É interessante que o comentarista da nossa lição, ele fala que Abraão, ele era o evangelista, né? O comentarista da nossa lição classificou Abraão como um evangelista. O que ele pregava, já que ele era um evangelista? Né? Abraão pregava alguma coisa, então, né? Porque evangelista é aquele que vai evangelizar, aquele que vai partir para a evangelização, né? Mas o que Abraão pregava? Já parou para pensar nisso? O que Abraão pregava? Será que temos algum relato de uma pregação de Abraão a partir de Gênesis capítulo 12? Irmãos, eu entendo a forma com que o comentarista colocou a questão de Abraão como evangelista, porque pregação da palavra ou o ato de evangelização não é só verbal, não é só com palavras, não é só verbalmente, oralmente, não. Abraão, ele vivia as promessas de Deus. Abraão não pregava como nós somos acostumados a ouvir hoje, ou como os profetas faziam, profetizando. Mas Abraão, ele vivia as promessas de Deus. A pregação que Abraão pregava, a evangelização que Abraão evangelizava as pessoas, era com a sua vida. Era com a transformação que o evangelho deu a Abraão, que as palavras do Criador deu a Abraão. A partir do momento que Abraão recebeu sobre a sua vida as promessas, a palavra de Deus, que houve a libertação da vida de Abraão, e que a partir daquele momento Abraão estava vivendo algo novo em sua vida, adorando um único Deus. A partir daquele momento Abraão se tornou amigo de Deus, se tornou uma testemunha viva que só existe um Deus verdadeiro, a qual esse Deus ele servia. Então nós entendemos que a posição do comentarista em colocar que Abraão era um evangelista era exatamente porque ele pregava com a sua vida. Ele pregava exatamente com a sua vida. Ou seja, Abraão era uma testemunha viva da transformação de Deus, né? Abraão não pregava, mas dava testemunho com a sua própria vida. Deus, a sua fé, né? Ele testemunhava que Deus estava na sua vida. Ele sabia disso, porque Deus havia lhe feito essa promessa. Ele testemunhava acerca da sua vida, né? Abraão não propagava ensinos, Abraão não propagava leis, Abraão não propagava mandamentos, a não ser o da circuncisão, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas Abraão não tinha leis, Abraão não tinha leis para ele anunciar, não tinha lei, porque naquele tempo Deus não havia ainda dado as leis, né? A dispensação da lei veio logo em seguida, depois, né? Com Moisés, a qual Deus
Deus já havia gerado uma grande nação, Deus já havia, através de Abraão, Deus já havia acrescentado o seu povo já tinha se tornado grande, numeroso. Então Deus chama Moisés e dá a ele leis, liberta o povo, dá a ele leis, mostra ao povo que aquele povo tem uma origem, tem tem uma forma, a forma com que Deus gerou aquele povo, dando àquele povo novamente a sua identidade, mostrando que aquele povo tinha uma identidade e que essa identidade vinha de Abraão, né? Então nós vemos que as leis vieram depois. O que Deus estava querendo fazer naquele momento era exatamente o que Deus havia dito a Abraão: te farteei uma grande nação. Ou seja, Deus estava cumprindo a promessa a Abraão, dizendo: olha, vou fazer de ti uma grande nação, vou fazer de ti um povo numeroso, e esse povo numeroso, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão, ele não pregava como nós somos acostumados, ele não ensinava como nós somos acostumados, mas Abraão testificava com a sua própria vida que o Deus que se encontrou com ele, transformou a sua vida, estava fazendo um projeto de salvação para a vida do ser humano. Então é interessante que Deus focou em um único homem, né? Que nós chamamos aí, a partir do momento aí de Abraão, da dispensação patriarcal, né? Que começa em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e vai até Êxodo capítulo de número 18, versículo 27. Esse período todo da trajetória de Abraão, da história de Abraão e da dispensação patriarcal, teve início aproximadamente em 1963 anos antes de Cristo, ou seja, 427 anos depois do dilúvio. Sua duração foi de 430 anos, quando Israel saiu ali exatamente da escravidão do Egito, né? Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 17, Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 40, e Hebreus capítulo 11, versículo de 9 e versículo 13. Então nós vemos que essa forma de Deus trabalhar, Deus estava conduzindo a história de uma maneira que Abraão pudesse ser um canal de bênção e uma referência para todas as gerações, para aquela geração que ele estava vivendo e para todas as outras gerações que viriam ainda em seguir. Deus, existiu um ato de fé que Deus pediu a Abraão, que nós chamamos de circuncisão, que era que todo macho tinha que se circuncidar o seu prepúcio. Ou seja, em Gênesis capítulo 17, versículo 9 ao versículo 14, nós vemos ali Deus orientando a Abraão acerca disso, que seria um sinal da obediência de Abraão, que aquele povo era um povo escolhido, que aquele povo não era igual aos outros povos da terra. Era um sinal que Deus havia dado a Abraão, dizendo: ó, aqui, ó, você é meu, tá? Todo aquele que pertencer à mesma fé que você, todos aqueles que pertenceram ao mesmo credo, à mesma fé, ao mesmo sentido de vida, o mesmo testemunho, a mesma maneira de viver, deve circuncidar-se. Todo macho deve ser circuncidado. Então nós vemos que ali é um ato de fé de Abraão, e Abraão aderiu na sua vida esta ordem de Deus, este mandamento de Deus, e todo macho a partir daquele momento era circuncidado. E nós vemos que isso passou, foi para a lei, foi para Moisés, e o povo de Israel até os dias eles ainda fazem essa cerimônia, né, de circuncisão, como um sinal do selo de Deus sobre a vida do povo de Deus. Nós sabemos que já no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo diz que a circuncisão já não é mais na carne,
mas é no coração. É uma circuncisão espiritual, é um selo de Deus espiritual sobre a vida daqueles que acreditam e reconhecem Jesus não só como Senhor, mas como Salvador de suas vidas. Ou seja, o propósito de Deus em chamar Abraão foi fazê-lo uma grande nação e fazer com que Abraão fosse um exemplo de fé para aquela geração, um exemplo de vida, um exemplo de fé, um exemplo de obediência para aquela geração que ele estava vivendo e ser um modelo para todas as outras gerações vindouras. Se você chegar para um judeu hoje e perguntar o que ele acha sobre Abraão, você vai poder perceber que ele admira e que ele segue os princípios do pai da fé. Nós vemos que a influência de Abraão era tão forte no período que Cristo esteve aqui na terra, que quando João Batista estava pregando no deserto da Judéia, ali no Rio Jordão, e foi ter com ele alguns fariseus e alguns saduceus foram ter com ele ao batismo, João os repreendeu, chamando-os de raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir pois frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, E João Batista disse que Deus pode suscitar filhos a Abraão desses gentios, dessas pedras, Ou seja, Deus iria fazer um filho de Abraão, um gentil. O gentil se tornava filho de Abraão por crer e acreditar na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então é algo muito maravilhoso essa questão das promessas de Deus sobre a vida de Abraão. Tem tudo a ver com o Evangelho. O Evangelho foi pregado a Abraão pelo próprio Deus como um grande evangelista, a qual ele trabalha até hoje evangelizando e salvando a vida. O tanto que é maravilhoso a forma como que Deus trabalhou sobre a vida de Abraão, para que pudesse alcançar o seu objetivo. Algo muito interessante que o comentarista da nossa lição ainda coloca, ele coloca um versículo que nos fala exatamente sobre Abraão como um profeta, em Gênesis capítulo 20, versículo de número 7. Está aí na nossa lição, se eu não me engano, está aqui na chamada de Abraão, o primeiro tópico e a parte 3 do primeiro tópico, que diz o evangelista Abraão, O comentarista da nossa lição diz assim: já evangelizado, Abraão faz-se evangelista e sai a pregoar o conhecimento divino. Entre os gentios, era o profeta do Senhor. Em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Ele usa Gênesis capítulo 20, versículo 7, para falar exatamente que Abraão era o profeta do Senhor e ele saiu a evangelizar. Ele saiu a ser um evangelista. Nós já vimos essa questão da vida de Abraão, que Abraão testificava com a sua própria vida e transmitia aos seus filhos, transmitia às pessoas a sua maneira de viver e o seu encontro com Deus. Abraão pregava com a vida, Abraão pregava com o seu modo de viver. Nós formos analisar o versículo 7 do capítulo 20 de Gênesis, nós vamos encontrar a palavra de origem aramaica, que veio a ter um significado na língua hebraica para profeta. Por toda a história, Abraão, temos visto quão grande era a espiritualidade dele. Quão grande era esse homem,
o homem que teve uma experiência espiritual muito grande, o homem que teve uma mudança espiritual muito grande, um homem que teve um contato com Deus de forma extraordinária, um homem que largou tudo para viver as promessas de Deus. Nós podemos ver que Abraão, ele profetizava, mas o sentido do que está escrito ali, que é profeta, que aquele governador, aquele rei, reconhece em Abraão como um profeta, não é necessariamente um profeta de profetizar, assim como nós conhecemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, os outros profetas maiores, profetas menores. Abraão não era esse modelo de profeta, Abraão não tinha esse modelo de profeta. Abraão, quando fala que ele era o profeta, significava acerca da sua espiritualidade, que este governador, este rei, reconhecia que sobre a vida de Abraão havia uma autoridade divina, que não lhe permitiu possuir sua esposa, e que não lhe permitiu possuir a sua esposa e nem fazer mal a Abraão. Ou seja, a partir daquele momento que o anjo do Senhor, Deus, aparece àquele rei, ele entende que sobre a vida de Abraão existia uma autoridade divina. Quando ele usa a expressão profeta, ele estava falando que Abraão era um homem de Deus, que sobre a vida de Abraão havia uma autoridade divina, algo muito forte da divindade a qual Abraão acreditava, a qual Abraão cria. Então, este é o sentido da palavra, profeta ou seja, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, foi isso que o anjo do Senhor disse, porque profeta e rogará por ti, foi o próprio Deus dizendo isso, e rogará por ti para que vivas, porém se não lhe restituíres, sabes que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Foi isso que Deus disse àquele homem que queria possuir a mulher de Abraão. Abraão disse que era sua irmã, que na realidade era uma meia-irmã, e Abraão praticamente quase que colocou em risco de vida ali um povo inteiro, E Deus estava disposto a matar todo mundo se ele fizesse mal a Abraão e sua esposa, exatamente por causa das promessas que Deus havia feito a Abraão. Abraão, se alguém tocar em você, está tocando em mim. Então nós vemos que o significado dessa palavra profeta era ser um homem de Deus, ser uma pessoa que sobre a vida dessa pessoa existia uma autoridade divina, existe um poder divino sobre a vida dessa pessoa. Lembrando que a palavra Nabi é profeta, é um arauto, uma pessoa que proclama, que anuncia, mas sabemos que ela tem uma origem aramaica. Então é interessante quando nós analisamos essa forma com que Deus trata sobre Abraão. Deus está dizendo para aquele rei, está dizendo assim, olha, eu sou na vida de Abraão, se tu tocar no que é dele, eu vou tocar e vou acabar com tudo que é seu, porque sobre a vida de Abraão eu tenho uma promessa. Foi isso que Deus queria dizer àquele homem que queria tocar sobre a vida de Abraão. Então é interessante que Deus, em toda a história, que nós podemos perceber, em toda a história da Bíblia Sagrada, em todas as dispensações, em todas as formas com que Deus trabalhou, as formas com que Deus tratou, no tempo da inocência, no tempo da consciência, no tempo de Noé, no tempo de Abraão, no tempo de Moisés,
no tempo do governo humano, no tempo dos profetas, dos juízes, né, dos profetas maiores, profetas menores, até Malaquias, depois do período de silêncio de Deus, na vida de João Batista, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos e na vida da igreja. Nós vemos que Deus, ele sempre conduziu a história de uma maneira que o ser humano pudesse ser resgatado. Deus sempre liberou partículas da sua graça, do seu evangelho no Antigo Testamento. O que dizer então de Naamã, né? Naamã, um guerreiro leproso que não era do povo escolhido por Deus, mas foi alcançado pela graça de Deus e reconheceu que na vida do profeta existia um ser divino, existia o Deus Todo-Poderoso e que ele merecia ser adorado. O que dizer das viúvas, né, de Sarepta, de Sidom, né? O que dizer, né? Que não eram do povo escolhido por Deus, e Deus o agraciou multiplicando um azeite da botija, a farinha da panela, multiplicando um azeite lá dos vasos para que ela não fosse perder tudo e nem ter que vender os seus filhos, né? Mas nós vemos que Deus manifestando a sua graça, a forma, a partícula da sua graça no Antigo Testamento, né? Nós vemos a intenção de Deus em sempre salvar a vida do ser humano e alcançar os gentios, né? Alcançar a mim, alcançar a você e fazer desses gentios a sua igreja, o seu povo proclamador do seu evangelho. Então nós vemos que a palavra de Deus é evangélica, né? Achei interessante essa expressão do comentarista e dizer que a palavra de Deus é evangélica. Então nós podemos ver que em toda a Bíblia Sagrada nós temos menções sobre a vinda do Messias. Você pode pesquisar aí no Google, pesquisa aí, e você vai poder ter referências da pessoa de Jesus, da pessoa do Messias, em todos os livros da Bíblia. Em todos os livros da Bíblia faz menção acerca da pessoa bendita do Salvador, do Criador, né? do mediador entre Deus e os homens, sobre Jesus. Ou seja, Deus ele preparou a humanidade com a sua palavra, com a forma com que Deus trabalhou, né? A forma com que Deus preparou as terras, as estradas, os reinos, as nações, as línguas, né? Os governos, a forma como que Deus trabalhou, né? Ali para conduzir as situações, a história, até a chegada do seu Filho. Como diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que chegando à plenitude dos tempos, né? Aí Jesus ele veio no momento certo, na hora certa, quando tudo estava pronto. Deus enviou o seu Filho para fazer ali a conclusão da sua grande obra redentora para com o ser humano. Então nós podemos ver que em todas as dispensações que houve, e suas histórias e seus registros apontam unicamente para o Messias, ou seja, o grande Deus estava evangelizando o mundo, né? Ali nós temos ali que ele estava evangelizando o mundo quando veio a lei, né? Quando veio a lei, Deus estava evangelizando o mundo quando veio o governo humano, Deus estava evangelizando o mundo quando veio, isso é relatado na construção da poesia hebraica, ou seja, o livro de Salmos fala muito sobre a graça divina, sobre o amor de Deus, sobre o poder salvador de Deus, sobre o poder libertador de Deus, né? São partículas ali do evangelho na poesia hebraica. E quando veio os profetas, né, Deus usou a vida dos profetas para falar acerca da vinda do Messias, da obra do Messias,
do plano messiânico de salvação. E na classe de jovens nós também falamos aos professores de jovens que esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus, mais profetizou sobre a pessoa do Messias, né? A pessoa de Jesus. Então nós vemos que em toda a Bíblia Sagrada ela é voltada à obra salvadora, à obra redentora do Deus Todo-Poderoso, do grande evangelista, né? Do Deus evangelista que veio ao mundo para salvar a vida dos homens. Então Deus, ele executou a sua obra e nós temos a missão de executar a obra de Deus também. E nós vemos isso, a estratégia de Deus foi construir a base da fé, ou seja, Deus construiu a base sobre a vida de Abraão, a base da fé, para redirecionar, para dirigir o homem de volta à obediência e à retidão a Deus, por meio da fé, ou seja, as bases são a fé, e através dessa fé o homem é redirecionado novamente para o seu Criador, para o seu Redentor, para o Deus único e verdadeiro, passa a andar em retidão porque ele tem fé nas promessas de Deus, e Deus formou Israel, né? Israel se formou de um único homem que teve a iniciativa de obedecer a Deus e seguir as orientações, assim como Abraão foi usado por Deus para ser um modelo para a sua geração. Israel também seria um modelo para as nações. Nós sabemos que Deus tinha um propósito em formar este povo. Deus tinha um propósito em formar essa nação. Deus não queria que essa nação fosse igual às outras nações. Deus não queria que aquele povo fosse igual aos outros povos. Nós vemos ali no relato 1 e 2 Samuel, né? A intenção de Deus em querer governar aquele povo, mas eles optaram pelo governo humano, né? Optaram pelo governo do homem, e isso lhe trouxe algumas mudanças na sua forma de viver, na sua forma de viver em sociedade, né? Mas Deus já havia previsto que isso poderia acontecer, a rejeição do povo em ter Deus como seu governante e optar por um governador homem, humano, né? E Deus já tinha previsto. Então, mas Deus, mesmo assim, Deus ainda tinha um propósito sobre a vida do povo escolhido, do povo de Israel. Ou seja, aquele povo deveria ser o exemplo para as nações, deveria ser um modelo para as nações. Israel, ele é uma potência, ele é um grande modelo. A cultura de Israel é maravilhosa, a cultura relacionada às crianças é maravilhosa, ao casamento é maravilhoso, as cerimônias são maravilhosas, a sua devoção a Deus é uma cultura extraordinária, o seu modo de viver é extraordinário, a sua reverência, a sua obediência a Deus é uma forma extraordinária. Israel, mesmo tendo fracassado nessa missão, ele ainda continua sendo um modelo espiritual de adoração ao único Deus verdadeiro. A cultura de Israel nos ensina muitas coisas. A cultura daquele povo é algo extraordinário, as cerimônias, né? A forma com que eles agem diante da pessoa do Criador é algo extraordinário. Então eles ainda, de certa forma, eles continuam sendo um modelo, né, de como se adora a Deus, de como se devota a Deus, de como se prostra diante de Deus, de como está na presença de Deus. É algo extraordinário, é algo maravilhoso
quando nós vemos a história do povo e vemos como eles se conduzem até hoje, que por mais que eles não acreditaram, rejeitaram, fracassou em não reconhecer Jesus como o seu Messias, como um Salvador da sua nação, do seu povo, mas Deus não parou aí não. Deus não recuou no seu plano. Como Deus mesmo já havia predito a salvação para os gentios, Deus anunciou a Abraão o Evangelho, para que ele pudesse conduzir a história para que os gentios pudessem ser alcançados. Ou seja, Deus transferiu a responsabilidade, Deus transferiu a missão que era sobre Israel, sobre o povo judeu, para a igreja. Ou seja, quem assume a missão foi os gentios. Os gentios assumiram a missão de evangelizar o mundo, de propagar ao mundo o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, quem deve ser um modelo, quem deve viver as promessas, ser um modelo, agora é a igreja. A igreja deve ser um modelo na adoração. A igreja deve ser um modelo da adoração ao único Deus verdadeiro. A igreja deve ser um modelo na forma de viver. A igreja deve ser um modelo na forma de pregar. A igreja deve ser um modelo na forma de ensinar. A igreja deve fazer discípulos, tornar pessoas iguais a ela, porque ela imita a Cristo. Assim como Paulo diz, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A igreja está no papel de representante de Deus aqui na terra. Ela está fazendo o papel de uma pessoa que está aqui para influenciar uma geração, para ser um modelo para uma geração. Não podemos ser iguais ao mundo. Não podemos aderir aos costumes do mundo dentro da igreja. Porque Deus não deu esta missão à igreja. Deus deu a missão à igreja de influenciar o mundo, e não o mundo influenciar a igreja. Isso nós temos visto hoje em dia. O mundo influenciando a igreja. Confissão positiva, misticismo dentro da igreja, e a igreja aderindo aos costumes do mundo, do misticismo, do espiritismo dentro da igreja. E a igreja, ela é detentora do evangelho de Cristo. Ela possui as palavras do Criador. Ela possui a forma como ela deve se conduzir. Está tudo para nós. E a igreja não pode falhar. A igreja não pode falhar. Esta lição desse trimestre é exatamente para te alertar, para nos alertar que nós não podemos falhar em nossa missão de proclamar a Cristo. E não só proclamar com palavras vazias, mas sim com um estilo de vida. Porque seguir a Cristo é muito mais do que ir a uma igreja, sentar em um banco, ouvir um pastor, fazer parte de um conjunto, cantar no coral, tocar um instrumento, ir para sua casa, ser crente, ser evangélico, ser salvo, ser cristão, ser um representante de Deus aqui na terra, é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Se você crê no Evangelho de Cristo, demonstre isso com a sua vida. Demonstre isso com sua maneira de viver. Demonstre isso proclamando a Cristo não só com palavras, mas com atitudes. Proclamando a Cristo não só com palavras, mas com a sua vida, com o seu testemunho. Seja um nabi de Deus, seja um arauto de Deus, seja um proclamador de Deus, seja um apóstolo, ou seja, um embaixador
que é o embaixador? É um representante de Deus, e que é a tradução da palavra apóstolos. É um representante do reino de Deus. Você está aqui na terra, você tem Jesus, você é um representante de Deus. Por isso que o evangelho deve ser pregado não só com palavras, mas também com estilo de vida, com maneira de viver. Assim como Abraão fez, assim como todos os seus filhos andaram nos mesmos preceitos. Houve o período de truculência na história de Israel, houve reis que andaram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas também Deus nunca se frustrou no seu plano. Ele sempre estava conduzindo a história de uma maneira que pudesse chegar até o nascimento do Messias, para poder fazer com que o Messias chegasse até a cruz, para que depois da cruz surgisse a igreja, e a partir daquele momento a igreja fosse a representante dele aqui na terra. Então, nós hoje entendemos que Deus, ele foi e ele é um grande evangelista. Por quê? Porque Deus ainda trabalha. Quando Jesus foi interrogado acerca do trabalho, no sábado, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Ou seja, Deus nunca deixou de trabalhar em prol da humanidade. Deus está conduzindo a história no globo terrestre, em todas as nações. Deus está preparando o palco para a grande manifestação da vinda do seu Filho. Por isso, ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Que foram as palavras do apóstolo Paulo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que tenhamos esse sentimento de de cumprir o mandamento de Cristo. Se o seu dom é ensinar, ganhe almas ensinando. Se o seu dom é orar, interceda pelas almas que estão perecendo. Se o seu dom, se você tem a sede e o desejo de entregar uma literatura, entregar um panfleto, uma mensagem, vá, faça, contribua para o reino de Deus em alguma área, em alguma maneira, naquilo que Deus lhe chamou. Se é pregar, pregue, mas seja verdadeiro com o Evangelho. Se é ensinar, dedique-se ao ensino, porque aquele que ensina, que haja dedicação. Se é interceder, ore, interceda, porque quanto mais nós estamos fazendo para o reino de Deus, mais Deus se agrada das nossas vidas. Meus irmãos, chegamos aí ao término da nossa videoaula e sou muito grato a Deus em poder estar compartilhando essa pequena aula com os irmãos e essas pequenas meditações sobre esta grande lição de número 2. Eu fico feliz em poder estar fazendo esse vídeo para vocês. Espero que eu tenha contribuído em alguma coisa. Eu espero que tenha lhe ajudado em alguma coisa, esclarecido alguma coisa, porque essa é a nossa intenção. Porque convém que o nosso Criador cresça, né, e que nós venhamos a diminuir. Se estamos aqui é pela misericórdia de Deus, trabalhando para o reino de Deus, dentro do dom, dentro da área que Deus nos chamou. E que Deus vos abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe o professor da Escola Bíblica Dominical, que seja próspero a sua vida na área do ensino, que haja sobre ti o conhecimento, a graça e a virtude do